Aquilo que me tira do sério, vou partilhar aqui neste vídeo. Por alturas de 2022, nós tivemos o início da guerra. O início da guerra justifica, bem ou mal, o aumento da inflação. E aumentou a inflação. E depois, com outros fatores, como foi agora da guerra de Israel, também dificulta. Mas vamos lá atrás. O aumento da inflação. O aumento da inflação serviu para muita coisa. Serviu para uns subirem os preços, desmesuradamente, serviu para outros subirem taxas, serviu para muita coisa. Tudo o que é aumentado é para ser pago pelo consumidor. Nós todos. E então, by the book, ou melhor, como dizem os livros, na teoria económica e financeira, subindo a inflação, aumentas as taxas de juros. E dizem todos os especialistas, tudo muito bem, tem que ser, se não fosse isto era pior, aumentamos as taxas de juros. As taxas de juros passaram rapidamente de negativas ou zero para 4%. As pessoas viram duplicadas e triplicadas muitas das suas prestações. Outras pessoas tiveram que entregar as suas casas, já no tempo do Covid tinha sido. Portanto, nós vamos de crise em crise e as pessoas a empobrecer. Porquê? Porque andaram durante muito tempo a pagar as suas casas e de repente perdem-nas. Ou correm o risco de as perder. Ou se não perdem hoje, vão perder amanhã. Há um problema de habitação em Portugal, também na Europa, mas vamos a Portugal. Há um problema de habitação que é não há casas para todos. Muito bem. Mas aqueles que já estavam a pagar vão perdê-las. E vão perdê-las para quem? Para os bancos. Mas os bancos rapidamente pegam nas casas e conseguem colocá-las no mercado. Porquê? Porque o mercado tem falta de casas. Portanto, aquilo que chamam os ativos que não valem nada ou que são ativos tóxicos, não são ativos tóxicos. O mercado está muito rico para imóveis. E esses imóveis estão a migrar das pessoas que não conseguem pagar por causa das taxas que foram aumentadas para travar a inflação. Quem é que está a pagar a conta? O mexilhão. Porque os ricos não ficam sem a casa. Eles conseguem. E as casas vão para os bancos. E dos bancos vão para onde? Para quem tem dinheiro para as comprar. Quem é? São os ricos. Então as casas estão de novo a passar de pobres para os ricos. E os ricos estão a ficar mais ricos. E as taxas? E o dinheiro das taxas? O dinheiro das taxas vai diretamente à habitação. Porquê? Porque é exatamente o mecanismo que tem de usar a taxa de juro para parar a inflação, que é, dão às pessoas um custo acrescido de pagar a casa, as pessoas ficam com receio, já não compram tanta manteiga nem tantos tomates e vão para poder pagar a casa, quando podem. E por isso, como já diminui a procura por produtos, a inflação vai baixando, é isso que se espera através da taxa de juro. Portanto, a taxa de juro é um mecanismo do Banco Central Europeu para que aumente a prestação da casa e as pessoas, um dinheiro vai para a casa, já não vai para o consumo de produtos e então diminui a procura e os preços baixam. Este é um mecanismo. Só que esse dinheiro todo que as pessoas vão pagar pela casa, para não perder a casa, para não ir para o primeiro mecanismo, esse dinheiro vai para os bancos. E por isso os bancos estão a ter grandes lucros. Inevitavelmente. É um facto. Todo o dinheiro que resultou do aumento das taxas de juro foi das pessoas para os bancos. E para os bancos para quem? Tirando a Caixa Geral de Depósitos, que é um banco do Estado, e o dinheiro tende a regressar ao Estado, o dos outros bancos foi para os acionistas. O que quer dizer que nós andamos a pagar aos bancos para enriquecer particulares ou institucionais que são os acionistas dos bancos. Então o que é que aconteceu? O dinheiro passou das classes médias, baixas, também passou da alta. Mas esses aguentam bem. Passou da classe média baixa para os acionistas, para os ricos. Os ricos ficaram mais ricos. Portanto, nestas crises, como em qualquer crise, os dirigentes nacionais e europeus deveriam pensar que qualquer crise é sempre uma forma de enriquecer os ricos através dos pobres. Não há outra hipótese. Quem é rico fica mais rico, quem é pobre fica mais pobre. E depois queremos a classe média. Classe média, que é o grande fator, que é por isso que é aquele que tem a casa, que vai pagar a casa. Reparem nisto. Os ricos têm casa, mas aguentam as variações das taxas. Os muito pobres, possivelmente, têm casas arrendadas. Não é aí que vão sacrificar. Esses sim, têm os problemas de comprar tomates e manteiga e o arroz e isso tudo. A classe média, que é o grosso da coluna, que tem, praticamente toda a gente tem um crédito de habitação, esses estão a passar do seu dinheiro para os acionistas dos bancos. Portanto, estão a passar para os acionistas dos bancos, para meia dúzia, ou milhões de dinheiro. E eu pergunto, está muito bem, e com isto finalizo, está muito bem
que se usa um determinado mecanismo, como é a taxa de juro, para tentar travar a inflação. Muito bem. Mas o dinheiro que sai do consumidor para os bancos deveria ter um mecanismo de regresso ao mercado quando passasse a crise. A Caixa Geral de Depósitos recebe esse dinheiro, vai ficar rica, vai entregá-lo ao Estado de alguma maneira porque o Estado é o acionista. Mas o BCP, o BPI, o Novo Banco e Companhia Limitada não vão enriquecer a sua meia dúzia de acionistas. Esse dinheiro nunca mais regressa. Os 800, os 1.000 milhões, os 500 milhões que os bancos ganharam e que vão ganhar nestes 2 anos, e possivelmente em 2024, vão ficar lá nos bancos, para eles, ou então distribuído para os acionistas. E eu aí pergunto, se muito bem, Dr. António Costa, a Sra. Lagarde, o Banco de Portugal, o Sr. Centeno, está muito bem que usem mecanismos financeiros para controlar as crises económicas, mas o dinheiro não pode ir parar aos ricos sempre. Por exemplo, por que razão este dinheiro todo que foi entregue por nós não resultou num determinado fundo que depois viria capitalizar a segurança social, por exemplo? Ok, nós damos o dinheiro para sair da crise, para travar a economia, mas esse dinheiro há de vir regressar, de alguma maneira, à nossa própria economia. Pois não, foi exatamente para os bolsos dos ricos. É isto que me tira do sério. Tomar-nos por cegos.